Alfabeto de redes, letra M. Então, na letra M nós temos MAC, Media Access Control, MX, Mail Exchange, Malware, MEN, Metropolitan Area Network. Então, MAC. O que é o MAC? É um endereço usado em interface de rede do padrão Ethernet e também no padrão I3Z802.11, que basicamente identifica unicamente um dispositivo na rede por meio desse número baseado, na verdade, não é um número, né? Uma identificação com números e letras. Então, o MAC tem esse formato aqui. São dois grupos de identificações. Um é o fabricante, são os 3 primeiros bytes. Isso aqui é um formato em hexadecimal. E os outros 3 bytes são a identificação do dispositivo. Aqui tem a forma de apresentação do endereço MAC, são todos a mesma coisa. Estão separados por 2 pontos, por hífen, por ponto, depende do sistema operacional, depende do fabricante, como ele queira identificar. Lembrando, isso aqui tudo é binário, né, por baixo, então isso aqui é uma representação para humanos, vamos dizer assim. Aqui está uma identificação do endereço MAC numa máquina Windows. E aqui uma busca num site que identifica o fabricante a partir dos 3 primeiros bytes. Então isso aqui é interessante para identificação de dispositivos. Às vezes quer descobrir se algum dispositivo é de um fabricante determinado, por exemplo, não tem nenhum equipamento na rede aqui que seja TP-Link. E aí aparece o endereço físico TP-Link, então é um dispositivo que não deveria estar lá. Mas basicamente é a identificação única de uma interface. Então, lembrando, no caso do MAC, se tiver mais de uma interface, vão ter 2 MACs. O MX ele é um registro DNS que especifica o servidor de e-mail responsável por receber e-mails para um domínio específico. Então esse cara aqui é fundamental, é a base do e-mail. Nada mais é do que quando se envia um e-mail, então arroba, por exemplo, como o caso aqui, Gmail. Vou mandar um e-mail para um usuário no Gmail, arroba Gmail. Quando se faz isso, o servidor de e-mail vai fazer uma query, ou seja, uma requisição DNS, perguntando qual é o MX desse domínio. E aqui estão as respostas. Então, o que são esses caras aqui? São os servidores de SMTP que vão receber os e-mails. Então, o MX muitas vezes chama-se o servidor de SMTP. Servidor de e-mail. Malware. Malware é qualquer software malicioso. Então é projetado para causar danos a redes, computadores, dispositivos. E aí se incluem vírus, worms, cavalos de Troia, spyware. Então tem vários nomes, né? Vários nomes que dá malware. Malware seria, vamos dizer, o grupo maior. Então tem ransomware, que se faz sequestro de dados, né? Spyware, que roubam os dados. Adware, que ficam fazendo spam. Worms, que são códigos que vão se multiplicando e se espalhando na rede. Os cavalos de Troia, então eles são embutidos em softwares legítimos, normalmente em pirataria. Isso aqui, botnets, que são aplicações que se infiltram nas máquinas e a partir daí essas máquinas são comandadas remotamente, normalmente para ataques aqui, normalmente para ataques de DDoS, né? De ataques de negação de serviço. Então isso aqui é um malware, é um conjunto desse tipo de código malicioso aí. O MEN, Metropolitan Area Network, então é uma rede de área metropolitana. Então ela cobre uma área geográfica maior que uma rede local.
Então, onde é que se vê isso aqui? Por exemplo, dentro de uma cidade, cobrindo várias instituições. Não necessariamente é um único órgão administrador. Então, seria uma conexão de redes locais dentro de uma área metropolitana. Então, uma cidade que poderia ter, cada um desses campos aqui poderia ser uma instituição de ensino independente que utilizam conexões em anel ou em topologias híbridas, conectando essas redes aqui. Então, isso aqui é uma rede metropolitana. Pode ser sem fio também, não precisa ser normalmente de cabo. Depois temos MTU, MQTT, MIME e monomodo multimodo em relação à fibra ótica. Então, MTU, Maximum Transmission Unit, é o maior tamanho de pacote que pode ser transmitido em uma interface de rede sem fragmentação. É definido em bytes. Qual é o papel desse MTU? Nem toda a tecnologia de rede local, ou seja, essa tecnologia que tem entre esse host e essa interface do roteador, vai ser igual a essa interface do roteador e essa outra aqui. Então, não existe essa necessidade. Então, um pacote que sai com 1400 bytes aqui, ao passar num MTU com 512, ou seja, o maior pacote é 512, ele vai ser fragmentado, ou seja, vai ser dividido. Então, esse pacote é o mesmo, só que ele é dividido em 3. Isso é um processo que não é bom, não é ideal. Por quê? Porque se aumenta o cabeçalho. Eu vou ter que repetir o cabeçalho aqui com alguma identificação, dizendo que esse aqui é a parte 1, esse aqui é a parte 2, esse aqui é a parte 3 desse pacote aqui. E quando chega no destino, ele é remontado. Então, e aí, volta a ser um único pacote. Mas isso aqui foi muito usado devido às tecnologias de redes locais serem distintas. Hoje, basicamente, o problema de fragmentação e MTU não acontece em redes locais. Acontece com o uso de VPNs, por exemplo, de túneis. Então, esse caso aqui ainda é bastante importante a questão da fragmentação. O MIME, esse cara aqui, o Multipurpose Internet Mail Extensions, é um padrão de extensões de e-mail, não só de e-mail, também de web, né, de navegação, que permite tipos de conteúdos transmitidos pela internet como texto, imagem, áudio e vídeo. Então, basicamente, o que era o e-mail inicialmente? O e-mail era somente texto. Só poderia mandar mensagens. Pior ainda, eram mensagens só no padrão ASCII. Então, nem acento tinha. Mas como é que eu mando uma imagem hoje anexada? Esse padrão MIME... desculpe. Pulei um aqui. Volta. Falei do MIME aqui. Então vamos passar ele. Depois a gente volta para o MQTT. O MIME basicamente pega qualquer tipo de extensão, qualquer formato de arquivo e transforma ele em texto. Então o e-mail continua sendo texto. Ele é codificado normalmente com base 64. Então o que é o base 64? Vou pegar um arquivo de imagem, vou transformar ele em texto, vou transmitir ele linha a linha de texto, e ao receber esse arquivo texto, do outro lado vai haver uma decodificação. Então decodifica-se base 64 e volta a ter a imagem. Então pega essa imagem, transforma-se a partir de base 64 em texto, depois faz o processo reverso. Esse é o uso de MIME. E aí tu pode usar qualquer coisa. MP3, Wave, qualquer arquivo binário. Agora sim, MQTT. Então MQTT vem a ser Message Queuing Telemetry Transport. O
que faz isso? Isso é um protocolo leve para uso de mensagens. Normalmente ele é usado em sensores, na internet das coisas. Por que usar esse cara aqui? Por que usar esse cara aqui? Pelo seguinte, um sensor, a ideia de um sensor é que ele não fique ativo todo o tempo. Então ele não está online todo o tempo. Ele acorda, envia informações, então ele publica informações e depois ele é suspenso. Ele fica suspenso. Daqui a pouco ele acorda e envia. Então, o MQTT ele funciona como se fosse um armazenamento temporário dessas submissões aqui. Então essa mensagem fica aqui, esperando uma coleta. Essa coleta vai acontecer a partir de um assinante, um subscriber. O que ele faz? Ele vai lá e verifica. Tem alguém, uma mensagem na fila aí? Tem. Então, baixa ela. E depois trata ela aqui, né? O tratamento aqui vai ser feito padrão. Então o MQTT ele é muito usado principalmente por isso. Por possibilitar que o sensor não precise se comunicar com o subscriber aqui. Ele se comunica apenas com um broker. É um intermediário. E são mensagens bem simples. Sensores são mensagens de texto. Talvez seja temperatura, umidade, condições do ar. É pouquíssima coisa. Muito bem. Aí chegamos agora em monomodo e multimodo. Então são tipos de fibra ótica usados em rede de comunicação. Monomodo é usado para longas distâncias, devido à sua baixa atenuação. E o multimodo, distâncias mais curtas. Por quê? Porque tem múltiplos modos de luz viajando no núcleo da fibra. Então, essa imagem aqui fica mais fácil de visualizar. O que é o multimodo? O multimodo vai usar a refração aqui. Então, a luz vai ir batendo nas paredes do núcleo até chegar ao destino. Na monomodo, é um laser com um núcleo menor e tu tem muito menos perda aqui. Porque essas reflexões vão bater aqui, tu vai perdendo. Esse cara aqui tu não perde. Então existem, na área de fibra, cores específicas. Então, por exemplo, as cores dos cordões óticos aqui para monomodo são amarelos, para multimodo são verde ou laranja. O mesmo vale para os conectores aqui, cinza e azul. Aqui são os módulos usados em switches. Então, o preto aqui é monomodo. Depois os multimodo são de cores diferentes. Então, são características aí. Principalmente o que diferencia mais aqui é a questão da distância. O monomodo alcança distâncias maiores sem repetição. Muito bem. E aí temos agora MPLS, máscara de rede, multicast e microtik. Então, o MPLS, Multi-Protocol Label Switching, é uma tecnologia de rede que direciona e encaminha dados com base em rótulos. Aí vem o label. Então, qual é o objetivo aqui? Diminuir o processamento para encaminhar pacotes. Quando se usa roteadores, tem que fazer uma análise da tabela de roteamento. Isso consome recursos do roteador. Quando se usa um label, o processo de encaminhamento é mais rápido, porque a análise é com menor custo de CPU. Então essa tecnologia aqui foi muito usada, ainda é usada, principalmente em provedores, para fazer túneis, então para diferenciar tráfego de rede de clientes. Basicamente se acrescenta uma etiqueta nos pacotes
E essas etiquetas fazem com que o encaminhamento desses pacotes sejam direcionados de acordo com o que se quer fazer, o que a administração quer fazer. Então, por exemplo, aqui tem 3 sites que poderiam ser da mesma empresa. Então, todos os pacotes poderiam ter labels, que ao serem encaminhados no núcleo da rede MPLS aqui, seriam encaminhados corretamente para cada um dos interessados. Essa é a ideia do MPLS. Na verdade, ele é um protocolo. A máscara de rede nada mais é que um número de bits usados para dividir o endereço IP. E aqui estamos falando em IPv4. Parte rede, parte host. E aqui determina o escopo, né? O alcance de identificação dos dispositivos em rede. O que tu faz com essa divisão aqui? Tu define um grupo. Qual IP participa da mesma rede de um determinado endereçamento? É isso que faz a máscara de rede. Ou prefixo de rede. Certo? Mas a máscara aqui ela tem esse formato decimal. Isso aqui é uma máscara de rede em formato decimal separado por pontos. Então, uma máscara maior possível, 255, 255, 255, 255, corresponde a um único host. Uma máscara como essa aqui, que é um /24, corresponde a 256 endereços. O que é isso? É o espaço que eu tenho aqui, ó, para fazer contagem de endereços. Então, por exemplo, uma máscara como essa aqui, ó, 255, 255, 0, 0, como é o caso de uma classe B, essas classes aqui é uma coisa legada, certo? É lá nos primórdios do IPv4. O que se usa hoje é CIDR, certo? Mas essa máscara aqui quer dizer o seguinte, que eu tenho uma rede que é um prefixo que ocupa os 16 primeiros bits e esses outros 16 que sobram aqui são para contagem de hosts, que daí por volta de 65.536. Essa é a ideia de uma máscara de rede. Muito bem. Em relação ao multicast, então, um método de transmissão de dados para múltiplos destinos de forma simultânea. Então, esses múltiplos destinos são a partir de um grupo de endereços. E é uma forma eficiente de distribuir conteúdo pelo seguinte: quem está enviando o conteúdo envia uma única vez na rede. Então, olha esse caso aqui, ó, envio de um vídeo. A origem é aqui. Existe um grupo de multicast que tem esse endereço aqui. 224 50 50 50. Usa o protocolo DP e essa porta aqui. Os clientes, todos esses clientes aqui, têm que fazer parte desse grupo e esperar conexões, dados, né, pacotes, na porta 16.700 UDP. Quando é enviado aqui o vídeo, então, play aqui, play no vídeo aqui, a origem vai mandar um único fluxo. Um único fluxo. Esse único fluxo aqui vai ser enviado para todos os que estão esperando, ou seja, fazem parte desse grupo aí. Todos eles recebem. E começam a reproduzir isso ao mesmo tempo. Então aqui a diferença básica é a seguinte: eu não estou mandando um fluxo para cada um desses caras aqui. Não é isso. É enviado apenas um único fluxo e esse único fluxo é enviado para todos os que estão interessados em recebê-lo. Isso é um multicast. Microtik é uma empresa especializada em equipamentos de rede e software também. Conhecido por seus roteadores, né? As RBs, muito usado em provedores. Muito mesmo, certo? Talvez seja aqui no Brasil
mais popular, mas também tem switches, soluções de gerenciamento de redes e outros. O legal aqui do MikroTik também, além de ser equipamentos com custo relativamente baixo e com muito boa capacidade, serem robustos, existe também certificações muito legais, interessantes, não especificamente MikroTik, óbvio que todos os exemplos práticos são baseados nos equipamentos deles, mas desde o mais básico aqui, o MTCNA, depois os outros, são certificações bem procuradas no mercado. Então, interessante dar uma olhada nisso. Após temos MRTG, Modem, Mirroring e Mainframe. Então, o MRTG, Multi-Router Traffic Grapher, é uma ferramenta de código aberto usada para monitorar tráfego de rede e gerar gráficos de utilização de largura de banda em tempo real. Essa ferramenta aqui é clássica na área de redes. O que ela faz, basicamente? A partir do SNMP, então isso tem que estar ativado no equipamento que vai ser monitorado, coleta nas interfaces bytes que entram e que saem das interfaces. É isso que ele faz. E mostra o gráfico aqui, entrando e saindo das interfaces. É isso que ele faz. É uma coisa tão simples assim, mas extremamente útil. Modem. Dispositivo que modula e demodula sinais digitais, normalmente para ligações telefônicas, em linhas telefônicas. Outros meios de comunicação, por exemplo, uso de ADSL, linha telefônica também. Existem modems óticos, existem também. Mas na verdade é uma conversão, né? Então, um caso clássico aqui é de um modem. Um PC ligado a um modem, normalmente aqui um cabo serial, linha telefônica, que é analógica, a rede de telefonia, do outro lado, analógico novamente, o modem converte para digital. E aí tem os modems ADSL, por exemplo, modems aqui da US Robotics, usados em linha de escada. Então, genericamente chama-se tudo de modem, né? Mas o modem é o processo de modulação e demodulação. Normalmente digital, analógico, analógico, digital. Um modem roteador é uma funcionalidade do modem. Isso é no sistema operacional, já é outra coisa. Mirroring. Então, uma técnica de espelhamento. O mirroring é um espelhamento. Então, fazer com que uma porta de um determinado dispositivo possa espelhar o tráfego. Ou seja, fazer uma cópia exata dos pacotes que entram e saem dessa porta em outra porta. Isso é usado muito na área de redes, principalmente para fazer monitoramento. Então, analisar tráfego de rede. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Por exemplo, aqui é a porta 2 desse switch e a porta 3 desse switch. Elas vão ser espelhadas, a porta 2 e a 3, então tudo que entrar e tudo que sair dessas portas aqui, elas vão ser espelhadas nessa porta aqui. Digamos que essa porta seja a porta 12. E aqui tem um dispositivo que faz análise do tráfego, ou seja, eu vou enxergar o tráfego que esse cara aqui e esse aqui estão enviando ou recebendo. Isso é configurado no switch. Tem roteadores também, mas normalmente em switches. Mainframe. Então isso aqui é um computador de grande porte, usado principalmente por grandes organizações e para processar grandes volumes de dados, suportar múltiplos usuários simultaneamente. O que aconteceu com os mainframes? Ainda existem? Ainda existem sistema bancário, sistema de controle de aviação, existe em ambientes de simulações,
Ainda tem. Se for substituídos por serviços em nuvem, depois por servidores de arquiteturas comuns, mas eram o carro-chefe da área de TI. Lá nos anos 70, aqui no Brasil, nos anos 60, 70, 80, grande parte dos 90, ainda existiam muitos mainframes. E foram substituídos por arquiteturas x86. Com o advento, né, das redes locais, depois do futuro nuvem. Aqui era a ideia concentrar tudo em um único equipamento. A IBM aqui fez a sua fortuna em cima dos mainframes. Por último, temos MIB, Management Information Base, Mesh e MSS, Maximum Segment Size. O que é o MIB? MIB é um banco de dados virtual que contém informações gerenciadas por um dispositivo de rede SNMP. Então, o que é o SNMP? É um protocolo para monitoramento e gerenciamento remoto. MIB são os objetos que podem ser monitorados. Então aqui, por exemplo, existe uma hierarquia, isso aqui usam-se números para isso, do que pode ser monitorado. Então, por exemplo, eu quero monitorar as interfaces, então tenho o root 1361212 e aí mais números aqui para cada interface do dispositivo. Então, como se fosse uma árvore de objetos. Esse conjunto de objetos chama-se MIB. Então existem MIBs proprietárias, essas privates aqui. Então um fabricante pode criar seus objetos para serem monitorados. E existem as que são padrão, tipo a MIB 1 aqui e tem a MIB 2. Essas são implementações padrão. Então esse cara aqui é a base do SNMP. Redes em mesh, genericamente, são conexões diretas a todos os outros dispositivos da rede. Isso é uma definição de rede mesh. Então, eu tenho redundância máxima. Cada dispositivo liga a todos os outros dispositivos. Isso é impraticável em rede cabeada, mas em rede sem fio é possível. Então, aqui tem um exemplo. Então, uma topologia mesh é exatamente isso. Ó. Esse dispositivo aqui se conecta a todos os outros dispositivos. Mas esse termo migrou para a rede sem fio, principalmente com sensores. Então pega esse caso aqui. Existe um sensor inteligente aqui, fazendo monitoramentos. Esses caras podem se comunicar entre eles, fazendo uma espécie de roteamento até chegar a um roteador. Que aí, a partir daqui, envia então essas informações para um serviço em nuvem ou coisa do tipo. Por que essa rede mesh é importante? Vamos pensar, esse sensor aqui ó, parou. Então esse cara, em vez de enviar para cá, envia para esse. Que envia para esse, envia para esse. E chega aqui. Então tu tem essas montagens dinâmicas. E essa é a ideia do mesh. Depois, Maximum Segment Size. Isso aqui é o tamanho máximo de dados em bytes que pode ser enviado em um único segmento TCP/IP sem fragmentação. Na verdade, isso aqui o protocolo TCP define no momento do three-way handshake. O que é isso? É quando se faz um início de conexão. Cada um dos participantes, são apenas dois, vão dizer qual é o tamanho máximo de segmento que eles suportam. E a partir disso, vai se usar o menor valor. Então aqui, uma captura de um pacote TCP, onde nas opções, isso aqui acontece no início do three-way handshake, lembrando, né? Three-way handshake vão ser troca de 3 segmentos TCP.
Então, synchronize, para quem inicia a conexão, o SYN mais EC e depois a confirmação. Nesses dois primeiros aqui, é que vai acontecer o envio de qual é o tamanho máximo de segmento. Então, esse caso aqui, 1460. O outro lado vai enviar, por exemplo, 1452. Qual é o tamanho máximo de segmento? Ou seja, qual é o tamanho máximo de pacote que vai ser enviado na rede? 1452, porque é o menor entre os dois. É isso que serve o MSS. Isso tem tudo a ver com MTU. Tem tudo a ver com fragmentação. Isso é para evitar fragmentação. Isso acontece no nível do host. Não é na rede em si. É no própria interface do host que está se comunicando com outro host remoto. Então, esses aqui são os termos da letra M no alfabeto de rede de computadores.